pedindo para fazer os override aqui, né? Beleza? Então, o que, é que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai pegar aquilo que está lá no nosso controller. Então, aqui o get to do's, vou transformar aqui em async. A gente vai fazer um final, posso chamar aqui de result. E eu pego isso aqui, ó, await select to do's. Trago para cá, faço a importação do meu DB. Beleza? Aí aqui no to-dos, a gente vai dar um return result.map. Aqui eu vou até botar aqui to list, na verdade, né? To list. Aí a gente vai pegar aqui o nosso, posso chamar de row mesmo. A gente vai transformar todos eles em um user não, né? To do model from map passando o nosso row. Para ficar melhor e para o Dart não se perder no que ele está convertendo, eu vou forçar aqui dizendo que o retorno aqui é uma lista, beleza? Bem simples. Ok, agora a gente vai trabalhar aqui no get to do by id. Vou até recortar para ficar dando erro, que é bom que a gente vai saber onde é que as implementações, né? Aí aqui, async. Vou colocar aqui, vou chamar ele aqui de result. Faço a importação aqui do EC. Aqui, todos. A gente está no get todos by id, né? Beleza, result. O que eu vou fazer é, eu vou dizer aqui que ele é uma lista. Independentemente se ele encontrar ou não, ele vai trazer uma array. Então eu vou verificar aqui se a lista for vazia, eu retorno nulo. Se não, eu vou retornar a minha lista pegando o primeiro item, porque ele vai sempre retornar uma lista, né? Então eu pego o primeiro item e transformo em to-do. Beleza, bem simples. Agora vamos aqui para o create to-do. Vamos agora aqui no create, no controller. Cadê o create? Aqui. A gente tem esse insert, né? Create é o mais simples de todos. Vamos colar aqui. Transformar aqui em assíncrono. Ele não retorna nada, só que eu preciso fazer aqui é um toMap, que é o que ele espera. Fazer um toMap e pronto, beleza. Delete to do também é outro mais simples, mais ainda, né? Que eu só preciso fazer o delete aqui. Vou adicionar aqui o async. Delete to do, passando o ID, beleza. E agora o de atualizar, que ele basicamente vai fazer esse update aqui. Deixa eu ver se aqui que eu copiei certo. É select, né? Beleza. Vou colocar aqui. Atualizar. Transforma aqui em assíncrono. Aqui. Aqui eu retorno meu. Eu boto aqui o meu to-do, né? Ponto toMap. Eu não adicionei o toMap aqui. Adicionei. É porque eu já estou chamando aqui de to-do, né? Então eu tenho que chamar aqui de result. Tava entrando em conflito aqui porque já tinha variável. Beleza, result. Aqui eu só vou dar um return. Return from map. Pegando o primeiro, né? Beleza. Essa é a implementação do nosso repository. Então temos aqui o get all to-dos, o get to-do by id, o create to-do, o delete to-do e o update to-do. Cadê nosso readme? Separar aqui as camadas. A gente já fez aqui o to-do. Antes da gente conectar com o nosso controle, vamos aqui adicionar a nossa injeção de dependência, que é o Injectify, que é outro package que eu desenvolvi. Eu vou até abrir aqui no PubSpec. Beleza, esse é o package que a gente vai trabalhar com injeção de dependência. Você pode utilizar o que você quiser, o provider, o Gerrit. Esse aqui foi um dos packages, acho que foi o primeiro package que eu publiquei, que foi só para teste, assim, que eu tava só querendo ver como era que publicava, né? Então ele é bem semelhante aos packages que já existem aí, né? Então tá aqui a documentação, a gente vai, basicamente, vamos criar um arquivo e com uma classe fazendo, vamos registrar nossas classes e as nossas interfaces, caso tenha interface,
e a gente vai chamar lá no arquivo main. Então já a gente vamos fazer aqui, vocês vão entender. Vamos criar aqui uma pasta config. Aqui a gente vai criar um arquivo inject.dart. Eu vou criar uma classe com o mesmo nome, né? Inject. Aí eu faço aqui a instância do meu injectify. Aí eu pego aqui o injectify ponto instance. Na verdade, né? A gente esqueceu de instalar o package, né? Então vamos ver aqui. Eu gosto às vezes também de adicionar um package com Ctrl Shift P. Aí eu boto aqui, ó, add dependencies. E aqui eu boto o nome do package, ele já lista todos os packages aqui, né? Então aqui você escreve o nome do package. Injectify, tá aqui ele. Beleza, ele adicionou aqui. Eu vou desabilitar o version lens aqui, porque é só quando eu vou atualizar alguma dependência que eu ativo, né? Então, beleza, adicionou aí o Injectify. Vou fazer agora aqui a importação. Injectify. Diz que ele não está encontrando. Aqui. Eu posso chamar tão como ponto .instance como ponto .i. Então, eu vou chamar com ponto .i, porque fica menor. Agora, vamos fazer aqui, vamos registrar o nosso repository. Injectify. Vou escrever aqui register singleton. Até tá passando aqui, pronto. Aí a gente vai pegar aqui o to-do repository. Aqui a gente colocou o tipo, né? Fazer aqui a importação. Aqui, na verdade, né, tem que criar um método. Eu não criei o método. Então a gente vai criar um método estático. Vai chamar ele de init. Por isso que tava dando erro. Aí a gente joga aqui. Beleza. Faz aqui repository. E aqui a gente passa a implementação. Então aqui a gente passa uma função adicionando o to-do, o local, né? To-do repository. Beleza, inicialmente a gente está só com essa implementação aqui. A gente também pode adicionar o do controller. Deixa eu pensar aqui se a gente vai adicionar o do controller. A gente vai adicionar o do controller também, porque a gente vai utilizar lá na rota, né? Então o controller, ele não precisa ser um singleton, ele pode ser uma factory, né? Register factory. Aqui eu basicamente boto aqui o to-do controller e passo aqui o to-do controller, no caso dentro de uma função. Tá. Aí como vocês podem ver, beleza. Lá no meu main, na função main, a gente vai fazer a chamada dessa função aqui. Pode ser aqui no início de tudo, né? Melhor. Então eu vou chamar aqui o inject.init. Pronto. Ele já vai carregar as nossas dependências, né? Agora vamos aqui trabalhar no controle. Antes disso eu vou aqui marcar o check aqui, né? Que a gente vai conectar o repository ao controller, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. O repository a gente vai acessar via inversão de dependência, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, o to-do repository. Eu vou chamar de repository, assim com underline, privado. E eu passo aqui no construtor o to-do repository. Deixa eu até pegar aqui a importação. Escrevi errado de novo? Não, né? Beleza. Agora, como vocês podem ver lá no inject, ele está dando um erro. Por quê? Porque o nosso to-do controller, ele espera um to-do repository. Então, como é que a gente faz aqui? A gente basta passar a instância do injectify, assim, ele automaticamente vai fazer a injeção de dependência aqui no to-do controller. Beleza? Voltamos aqui para o nosso controller. Agora vamos atualizar todas as rotas utilizando o repository. Beleza? Aqui no to-dos, a gente vai fazer um await repository get all to-dos.
Então aqui ele já retorna uma lista de to-dos. O Darto, atualmente, ele não tem suporte a retornar uma instância de objeto assim customizado. Então a gente precisa transformar essa lista de to-dos em uma lista de map, né? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto map. Isso aqui mesmo. A gente vai pegar o to-do. Posso até chamar aqui menor, para não pegar o mesmo nome. Posso chamar de E, ou às vezes eu gosto de chamar só com E mesmo, né? Então eu transformo cada item em um map e eu digo aqui que é uma lista. Pronto, aqui é o nosso retorno do Create To Do's. Vamos passar aqui para o próximo. Agora vamos para o Create. Para criar, a gente vai fazer o await repository create to do, só que aqui ele espera um create to do DTO, né? Então a gente vai adicionar aqui o create to do DTO. Ele espera o title e o completed. Só que a gente que é da mesma forma aqui. Só que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar de um from map, ponto from map, passando o nosso tudo aqui. Só que a gente não criou esse método lá, né? Então vamos lá adicionar também o from map, né? Então factory, deixa eu ver se ele vai adicionar, adicionou pra gente, beleza. Então aqui o factory. Aqui, como vocês podem ver, tá adicionando vazio, né? Mas a gente já tá fazendo essa validação aqui, né? Se ele for, ele não vai ser vazio. Então aquilo ali não faz diferença, beleza. Não faz diferença porque a gente já tá validando aqui. Se ele for vazio aqui, ele não vai nem vir para cá. Então, beleza, aqui já tá criando o to-do. Vamos aqui passar para o update. E primeiramente a gente vai fazer o find by ID, né? Lembrando que a gente atualizou agora o ID para ser vai ser um UID, não vai ser mais um int. Então a gente não precisa mais fazer esse course aqui. Então eu posso receber aqui como int. E eu posso ainda mais colocar outra validação que é para verificar se o que ele está recebendo realmente é um UUID. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui o nosso ID, que é um string, e o nosso body, né? Eu acho que dá até para a gente pegar antes, não sei, mas vamos fazer aqui mesmo, né? Então, final to do exists. Vou fazer aqui um await repository .get by to do ID, passando o ID. E o que a gente vai fazer é verificar se ele for nulo. Se o retorno for nulo, a gente retorna o erro. Bem simples. Agora a gente vai aqui atualizar o to-do. Deixa eu ver se ele completa aqui. Acho que ele completou certinho, mano. Só que aqui não é o create, né? É o update to-do. Update, qual foi que eu adicionei lá? Eu adicionei o DTO do to-do, não tinha visto. Vamos lá trocar aqui na nossa interface, né? Update. Eu acho que também que aqui eu não troquei o nome. Falta aqui trocar aqui. Update tudo repository, beleza. Agora vamos lá aqui no repository novamente. E a gente também precisa atualizar na nossa implementação, né? Aqui, trocar. Fazer o import. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso controller. Aqui, create tudo DTO. Da mesma forma lá do create, a gente vamos criar também um from map aqui. Então basta digitar factory, que ele vai fazer o factory para mim do create to do DTO. Beleza. Vamos lá no controller. Então aqui é o retorno. Da mesma forma, eu preciso transformar ele num map, porque senão ele não vai entender. Beleza? Ele vai... Se eu não transformar em map, ele vai apenas retornar assim, que é uma instância de to-do. Vamos agora para o delete, finalmente. O último. Então a gente vai fazer essa mesma verificação aqui. Se o to-do existe. Aqui. Aqui a gente vai pegar também, verificar se ele é o ID, né? E a gente vai fazer o delete. Então é await delete to do passando o ID. Beleza.
Terminamos aqui o nosso controller. Deixa eu passar aqui de um por um, devagarzinho, né? Aqui, ó, a gente está fazendo o get all, né? Acessando pelo repository. Aí a gente recebe uma lista de to-dos e aqui a gente está transformando eles numa lista de map. Para poder o Darto conseguir mostrar lá transformar em JSON, né? Aqui no create, a gente recebe aqui, faz todas as validações. Então eu garanto que ele vai ter no mínimo 3, então ele nunca não pode ser vazio, né? E o title é como opcional. Beleza, aí aqui eu pego o nosso body, que faço aqui um rec.body e dou um create to do, pega aqui o nosso DTO que a gente criou para a criação de to do, dou um from map, né? Porque ele espera lá um create to do DTO, então como aqui ele retorna um map, a gente precisa transformar ele em um create to do DTO. E dando sucesso ele dá a resposta 201. Aqui no update a gente agora mudou aqui a verificação, não estamos trabalhando mais com inteiro. Estamos verificando se ele é do tipo UUID, então ele tem que ser um UUID, porque senão ele não é válido. Aqui tá, a gente está pegando o body, que tanto um como o outro é opcional. A gente está pegando aqui, aí a gente está fazendo o passe dos dois, está verificando se ele existe, se ele for nulo, retorna esse erro. Se não, ele faz a criação, chamando aqui o repository, e aqui no caso é o update to do DTO. E aqui no delete, a mesma coisa aqui, a gente verifica se ele existe, se não, se ele existe, ele deleta, beleza? Agora aqui no router, vamos ver que ele está dando um erro, porque agora a gente não vai fazer aqui, no caso aqui, ele está esperando tudo o repository, né? Só que na verdade a gente vai pegar da instância lá do Injectify. Então, como é que a gente pega aqui a instância do Injectify? A gente pega aqui, ó, Injectify, pegando o construtor, Injectify.get, e eu só preciso passar aqui o tipo que eu quero que ele traga. Beleza, esses foram todas as modificações para se trabalhar com um padrão repository, né? A gente criou aqui os models. Aqui a gente vai ainda criar os erros personalizados, né? Vamos aqui, conectamos. Vamos fazer o teste, né? Que a gente está mexendo já em muito código aqui, a gente não testou ainda, né? Então, vou deixar aberto aqui o do controller, fechar os outros. Vou botar aqui para executar. Beleza, projeto rodando. Agora a gente vai aqui no Hopscotch. Vamos fazer aqui o listar todos. Beleza, listou, tá vazio, né? Então a gente vai fazer a criação passando só um to-do, que é o to-do de teste. Beleza, esse erro aqui, ele se trata basicamente porque a gente esqueceu de adicionar o UID na criação, porque a gente trocou, né? A gente não tá mais utilizando o inteiro e como auto-increment. Então a gente precisa passar o ID na criação. Então vai ser bem simples. Vamos aqui adicionar o package, o ID. Vamos adicionar aqui o package. Vamos ver aqui a instalação. Beleza, instalou aqui o package. Só o que a gente precisa modificar é no nosso to-do, no create to-do DTO. E eu poderia criar aqui mais um campo aqui que seria o ID e botar ele aqui como opcional. Só que a gente só precisa ele passar na hora da criação. Então basta eu adicionar ele aqui no toMap. Então basta adicionar essa linha aqui, ó. Fazer a importação aqui. Eu vou adicionar o campo ID passando o UID na versão V4. Então basicamente só precisa adicionar aqui. Não precisa adicionar em outro local. Vou restartar aqui o servidor. Beleza, servidor aqui rodando. Vamos dar aqui um send. Ele criou um to-do. Vamos dar aqui um send. Beleza, agora vamos criar mais outro aqui. Eu criei o deixa o like, né? Então não esquece de deixar o like aí. To-do de teste. To-do de teste, vamos fazer aqui um send. Vamos listar todos. Dar um send. Beleza, tem 2. Agora a gente vai atualizar o de deixar o like, né? Porque vocês já deixaram o like, eu tenho certeza. Então vamos passar aqui. Eu vou colocar aqui um 1 para vocês verem aqui o erro da validação do ID. Então ele retornou aqui invalid o ID format, né?
porque ele espera um valor válido de UID. Vamos fazer aqui um send, ele retornou o nosso to-do, ele retornou vazio. Aqui o title, porque ele tá passando o title vazio, né? Lá no toMap. Então vamos já atualizar isso aqui no update. Se o title for diferente de vazio, ele adiciona. Por que ele não pegou daquele jeito? Porque tá I, né? Tá ou, na verdade é I. Então eu posso até deixar aqui o exempt novamente. Foi a IA, né, que adicionou e eu não tinha verificado, né? Aí, na verdade, aqui não é se ele for nulo, né? É se ele for diferente de nulo. E se o title não for vazio. Beleza. Vamos reiniciar aqui novamente. Beleza, servidor rodando, vamos lá adicionar novamente. Tudo de teste. Tudo de teste foi. Vamos adicionar aqui o deixa o like, né? Deixa o like. Beleza, adicionou agora 2. Vamos dar aqui um send novamente. Vamos pegar aqui o deixa o like aqui no put. Vamos passar aqui. Agora a gente vai passar só o completed true. Vamos dar um send. Beleza, ele modificou só a variável, só o campo completed, né? Vamos dar um send aqui. Esse aqui tá falso, esse aqui tá true. Agora vamos deletar o tudo de teste, porque o importante é o deixar o like, né? Não esquece de deixar o like, porque eu já botei aqui como true. E vamos deletar o tudo de teste, dar um send. Beleza. Então já tá tudo funcionando. Vou parar aqui. Lá no nosso README, eu botei que a gente ia criar erros personalizados. Porém, eu vou deixar para a gente criar os erros personalizados quando a gente for adicionar mais outra camada, que é a camada de service. Então, é lá que a gente vai adicionar os erros customizados, beleza? Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante coisas novas aqui. Vamos cada vez melhorar nossa API, né? Eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!